Então fala você ligado aqui no canal, eu sou Eduardo Ferrari, trago assuntos do Vasco. Deixe seu like aí e se inscreve aqui embaixo no canal, é muito importante sua inscrição e de graça também. Você que não sabe e tal, que eu sofri, né, um AVC, por isso que algumas pessoas não me viram mais aqui no canal, né, gravando vídeo. E assim, eu quero deixar algumas palavras de gratidão, como o pessoal do Atenção Vascaínos, o Emerson Rocha, principalmente meu irmão, o Flávio Dias, que se colocou à disposição para ajudar também. São pessoas que não perguntam se você está precisando, eles te ajudam. Então, assim, gente, é um momento difícil. Eu não gosto de gravar com camisas comuns, né? Mas por conta da limitação do momento, é o que eu consigo fazer. Eu consigo colocar uma camisa, mas hoje eu começo a fisioterapia e, se Deus quiser, em breve eu vou estar falando melhor com vocês, né? Minha voz está arrastada, o lado esquerdo aqui tá muito estranho ainda, não consigo movimentar direito o lado esquerdo, tá? Para você entender mais ou menos o que está acontecendo na realidade. Mas eu quero falar sobre Vasco também, eu estou acompanhando as notícias e informações, né? Ontem o Emerson trouxe muito bem. As pessoas, eu acho que todo mundo tem direito, acho não, tenho certeza, de deixar as opiniões sobre determinadas contratações. O Vasco veio numa batida muito bacana, na minha opinião, porque o Vasco já tinha um time, um elenco, né? Um elenco não, um time. E o Vasco precisa montar o elenco forte. Eu estou vendo algumas pessoas criticar, por exemplo, a contratação do David, que foi campeão pelo São Paulo, jogou bem pelo São Paulo, pertence ao Internacional. E assim, gente, na boa, eu acho que nós temos bons atacantes nesse time do Vasco, no atual elenco. O Verratti é um atacante sensacional. Jogadores de ponta como o Rossi, Eric Marcos, Gabriel Peck, eu não sei como é que está a situação dele. Ontem o Emerson tweetou, por exemplo, que não tem certeza se ele vai sair. Ele pediu para sair, né? É muito dinheiro. 51 milhões de reais é muita grana realmente, independente de SAF ou não. Eu acho que 51 milhões de reais é um dinheiro forte, é um dinheiro novo para o Vasco fazer uma das maiores vendas da sua história e realmente ver esse dinheiro entrando. O dinheiro tem que entrar, o dinheiro tem que ser reinvestido num time de futebol forte e competitivo. Independente do momento, assim, é porque eu estou comentando aqui em cima do comentário da galera e tal, que eu estou acompanhando. Assim, gente, o Vasco, depois de muitos anos mesmo, voltou a ser um time mais forte e competitivo. Eu acho que quem não enxerga, quem não quer, né? Não vou enxergar esse time do Vasco aqui. É um time bom, é um time redondo, é um time que está se fortalecendo, é um time hoje que você para olhar, temos condições de jogar dentro de São Januário e na casa do adversário. Essa é a realidade do novo Vasco, né? Eu, pelo menos, enxergo assim. Você vê uma boa representatividade na frente do Vasco, na questão do presidente, do técnico, do homem forte do futebol, Alexandre Matos, fazendo contratações do mesmo jeito que ele fez no Palmeiras, mesmo jeito que ele fez no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, e ele transformou times que era assim, não sei quem é o Rafael Veiga, calma que você vai descobrir, veio lá do Coritiba. E aí o cara tem um olhar bom pro futebol. O cara sabe, ele vive disso. Ele sabe montar um elenco. Ele sabe apresentar para o técnico bons jogadores. Eu acho que quando a gente critica demais, a gente fica com a sensação de cri-cri, né? Aquela pessoa que só quer saber do lado crítico das coisas, tá tudo errado, quando não tá. Quando a coisa está funcionando, a coisa está começando a engrenar. Pô, eu acho que o apoio, ele é gratuito. Apoiar o trabalho é gratuito, né? Então, assim, eu enxergo, eu anotei algumas coisas aqui, eu estou enxergando, essa é só a minha opinião, muito positiva o que o Alexandre Matos vem fazendo na frente do Vasco. Ó, o Rojas. O Rojas era um jogador que o Vasco tentou e não conseguiu. E não conseguiria se não fosse SAF também.
Essa que é a grande verdade. Aí o Vasco consegue finalizar uma contratação difícil, uma contratação complicada de ser feita, né? Depois, aí eu falei do David aqui, e o Gabriel Peck, é o jogador que pode ser negociado pelo Vasco. Luca Orediano, muita gente achou que ele não ficaria no Vasco, né? Ele permaneceu e vai fazer a pré-temporada, e eu tenho certeza que além da pré-temporada, ele vai fazer um grande ano com a camisa do Vasco. Houve uma conversa entre ele e o Ramon Dias, o técnico do Vasco, e aí que eu falo, é o caminho correto das coisas, é esse, é do jogador se apresentar, do jogador criar um ambiente próprio para ele jogar, se entrosar com os companheiros de trabalho, isso tudo é muito normal, isso tudo é muito reto, né? É um caminho realmente bacana. Então, se você parar para observar o time do Vasco, com as opções como Marlon Gomes, por exemplo, aí você já vai para o gol, você já vê o Léo Jardim, aí no sistema defensivo vai ser uma briga danada, que nós temos o Rojas, o João Vitor, Maicon, Medel, o próprio Capasso, porque não pode se recuperar, outros jogadores importantes ali na posição. No meio campo do Vasco, Marlon Gomes, Zé Gabriel, Paier, poxa gente, Jair, é realmente um time bem legal, bacana, né? Que dificilmente você encontra no futebol brasileiro. Vai encontrar 2 ou 3 times assim. De resto, você olha, é o mais do mesmo. Aí a lateral esquerda, Lucas Piton, um dos melhores laterais do Vasco nos últimos anos. Tanto da lateral esquerda quanto do lateral direito, que tem o Paulo Henrique e o Puma Rodrigues. Aí é aquele lance, na frente nós temos opções de ataque. A chegada do David, um jogador rápido pelo lado do campo. E assim, hoje eu enxergo um Vasco bem mais forte do que o Vasco dos últimos anos. Ah, não é uma seleção. Não, não é uma seleção. Mas hoje, esse Vasco aqui tem condições de chegar, por exemplo, numa Libertadores. Um time que tem condições de brigar realmente na parte de cima da tabela. Eu acho que enxergar isso não é muito difícil, não. Basta só um querer. A gente prefere enxergar sempre o lado mais difícil. Olha aqui, ó, o que eu estou passando. Se eu fosse enxergar para o lado mais difícil, eu não estaria gravando aqui com vocês, independente da voz, do meu jeito de pensar. Eu tenho que pensar na solução. A solução é o exercício. Aqui, onde eu estou na casa da minha mãe. Aqui é um pouco distante da minha casa, sabe? Então, é difícil se movimentar, não posso dirigir. Então, assim, esses são as pedras no caminho, né? E aí eu tenho que me virar, sair um pouquinho, resolvi tomar uma decisão e gravar o vídeo independente da voz. Eu acho que tudo na vida é uma decisão. Se você toma a decisão para o lado negativo, você vai viver o lado negativo. Se você toma a decisão para o lado positivo, você vai viver o lado positivo. É natural da vida, natural do ser humano, e é assim que eu enxergo o Vasco. Eu estou aqui para falar do Vasco e explicar um pouco da minha situação para você aí. Já somos mais de 102 mil, 12 mil inscritos aqui falando de Vasco. E daí eu quero deixar mais uma mensagem aqui. Primeiro, a todos vocês que me seguem, que curtem o canal. Depois, Emerson Rocha, esse para mim é um cara brilhante, sensacional. Flávio Dias, Heraldo Leite, Eduardo Barnabé, é um cara sensacional na minha vida, né? Claro que eu não estou colocando aqui a minha família. Minha família é primeiro lugar. Aí, ó, tem o Juninho do canal Machão da Gama, as pessoas que seguem, as pessoas que me ajudam mesmo. E durante o dia eu não sei como é que vai ser essa questão dos vídeos. Eu vou tentar estudar para tentar gravar, né? Mesmo nessa situação, nessa condição. A não ser que você não goste, Eduardo, segura mais um pouco, descansa mais um pouco. Aí tudo bem. Mas tirando isso, eu prefiro fazer o que eu amo, né? Fazer o que você ama, você consegue subir, você consegue se motivar mais. Então, gente, uma mensagem final. AVC não é brincadeira. Cuide da alimentação, cuide da saúde, pressão não é brincadeira, tudo isso, excesso de peso. Eu tive excesso de peso, mais de 90 quilos, não sou tão alto assim para ter um excesso de peso. Então, tá aí, eu conversei com o Elton Campos, da Super Rádio Tupi, também do canal meu. O Elton Campos é como se fosse um pai, né? Um cara que orienta sempre o lado certo, está sempre mantendo contato. Então, algumas pessoas eu deixo aqui minha gratidão e é de coração, tá? E assim, eu prefiro falar com vocês, mostrar para vocês. As pessoas, gente, são boas.
e existem pessoas muito boas. O apoio aqui no telefone, ele foi incondicional o tempo inteiro, pessoas mandando mensagem e oferecendo ajuda. É muita gente, assim, eu quero deixar do fundo da minha alma a minha gratidão, tá? Independente aqui de qualquer coisa, eu sei que é um vídeo um pouco informativo, porque eu estou retomando as atividades, mas espero que você entenda, espero que você siga aí o canal, vamos continuar crescendo, que eu tenho projetos para o canal dentro desse ano, e se Deus quiser e Deus permitir, eu vou tocar esse projeto junto com vocês aí do outro lado, tá bom? Do mais é isso, um beijo no coração de todos vocês, aí eu vou conversar com o Emerson, se ele grava outros vídeos, porque realmente é difícil falar, e eu sei que para você também é ruim, não deve ser bom, né? Eu falando arrastado, né, gente? É chato que eu fico tentando falar um pouco mais rápido e não consigo. Aí a voz sai arrastada. Porque é minha característica, é meu jeito, né, de falar e eu sei que eu não estou normal. Aí é isso, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Um beijo no coração e saudações vascaínas.